Olá, aqui é a Helga, com notícias não tão católicas desta última semana de março de 2020. Hoje são 31 de março. Vamos lá as notícias. Um grito, mas bispo irlandês fotografa emocionado. O bispo de Killaloe, na Irlanda, Monsenhor Fintan Monaghan, de 53 anos, publicou no dia 29 de março, no Twitter, uma foto de exterior da Catedral de Ennis. Nela, aparece uma mulher ajoelhada na rua com a porta da igreja fechada. Mas Monaghan se emociona e diz: ainda vibra a fé na bênção do Santíssimo Sacramento na Catedral de Ennis. Ele fechou suas igrejas, afirmando que é praticamente impossível assegurar que as superfícies nos templos sejam limpas regularmente e, ademais, supervisionar a quantidade de pessoas que entram nas igrejas. Arcebispo inútil volta à sua velha profissão. O arcebispo de Paris, Monsenhor Michael Aupetit, de 69 anos, ofereceu-se voluntariamente para tratar os pacientes com o bichinho, disse no dia 25 de março no website Le Parisien. Aupetit exerceu a medicina por mais de 20 anos antes de ser sacerdote. Agora está discutindo com o Estado francês como renomear sua igreja fechada e posta à disposição como alojamento para pacientes com o bichinho e para 55 jovens sacerdotes de Paris para um trabalho de escuta e acompanhamento das famílias afetadas pelo bichinho. Ele sugere que eles também poderiam administrar o sacramento da unção dos enfermos, àqueles que o desejem. A Aupetit não lhe preocupa que o fechamento de todas as igrejas da arquidiocese afete a fé dos católicos. Diz, pelo contrário, penso que essa dura experiência pode reavivar a fé de maneira profunda. Ele acredita que ele mesmo contagiou-se com o bichinho porque há 2 semanas perdeu o seu sentido do olfato, mas não teve outros sintomas. A cruz se desmorona. O bichinho continua. A milagrosa cruz de São Marcello al Corso, do século XIV, sofreu graves prejuízos depois de uma exposição de 2 horas sob a chuva na Praça de São Pedro para a bênção Urbi et Orbi de Francisco na sexta-feira passada. Segundo vários estudos, agora a antiga madeira está inchada. Em algumas áreas da pintura apareceram bolhas. A pintura em têmpera, que mostra o sangue, largou. Os detalhes nos braços estão destruídos. O porta-voz de Francisco, Andrea Tornielli, minimizou o desastre, escrevendo que o crucifixo foi banhado em lágrimas do céu. Publicou-o no dia 28 de março o website vaticannews.va. O crucifixo foi salvo de um incêndio em 1519 e em 1522 foi transportado durante uma procissão contra a peste, que se havia desatado em Roma. Razzias policiais nas igrejas italianas. O padre Carmine Petrilli, da igreja de São José Artesão, em Rocca Priora, na Itália, celebrou uma adoração eucarística com menos de 20 pessoas, todas sentadas em diferentes bancos. Entretanto, a polícia emitiu citações formais a todos, que poderão ser multados. No dia 20 de março, a polícia dispersou uma oração em Nocera Inferior, com um sacerdote e menos de 10 fiéis, ameaçando os presentes com multas. No dia 29 de março, o website cruxnow.com informa que sabe de outras várias paróquias italianas que na semana passada foram invadidas pela polícia. E mais uma notícia sobre invasão policial em igrejas. Vejam isso. Polícia invade uma missa polonesa na Alemanha. A polícia alemã dissolveu uma missa dominical polonesa em Hanover por violação do regime do bichinho. Os assistentes eram menos de 50 fiéis. Eles aceitaram a decisão, mas não a podiam compreender. O Estado e a Igreja proibiram todas as liturgias na Alemanha. Viganò. A cólera divina não impressionou Francisco. O bichinho é uma expressão da cólera divina, disse no dia 29 de março o arcebispo Carlo Maria Viganò no website remnantnewspaper.com. Ele advertiu que os recentes pedidos de Francisco de respeitar a Mãe Terra, Pachamama, continuam ofendendo a Deus. Viganò chama a Pachamama de imunda e satânica. Para ele, os bispos que fecham igrejas por causa do medo do bichinho são burocratas, executores da vontade do príncipe, e também demasiado dispostos a sacrificar as almas para pacificar o Estado.
Ele vê Satanás de trás da suspensão dos sacramentos e considera as igrejas fechadas como outro castigo divino pelas profanações, como a comunhão na mão. Viganò observa que, inclusive antes do bichinho, Francisco eliminou toda forma de apostolado ao afirmar que a igreja não deve desempenhar uma atividade missionária, convertendo a igreja em uma organização não governamental. Deste modo, somente podemos prover comida, hospitalidade e cuidados sanitários, enquanto ninguém se ocupa das almas, disse Viganò. Este é, para ele, o grande plano maçônico para uma única religião mundial sem dogmas, sem cerimônias e sem Deus. Utilizar as igrejas como albergues em presença de prelados petulantes que passam servendo pizzas ou carne de porco com um avental sobre suas vestimentas eclesiásticas significa profaná-las. Viganò também encontra uma heresia chamativa, uma apostasia muito grave e uma blasfêmia terrível na declaração de Abu Dhabi de Francisco. Ele diz: dizer que Deus quer ser adorado como algo diferente a como se revelou significa que a encarnação, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Salvador são completamente insignificantes. Outra notícia: bichinho, o vigário de Francisco no hospital. O cardeal Angelo de Donatis, de 66 anos, cardeal vigário de Francisco para a Diocese de Roma, está no hospital. Assim o informa o website ilmessaggero.it no dia 30 de março. Alguns dias atrás, ele apresentou uma febre ligeira e tosse persistente, mas continuou trabalhando e encontrando-se com as pessoas. Finalmente, seu exame de teste do bichinho resultou positivo e agora ele está no Hospital Gemelli, ainda que seus sintomas não justifiquem uma hospitalização. Mas ele começou uma terapia antiviral com o agregado de antibióticos e disse que agora está compartilhando os sofrimentos de muitos. Seu quarto está próximo ao do Monsenhor Vaticano infectado, isto é, Francisco, que também mostra somente sintomas irrelevantes. Começou uma busca de todos os que estiveram em contato com De Donatis, o seu secretário, os porta-vozes de imprensa, os 4 bispos auxiliares de Roma e os canônigos da Basílica Lateranense estão agora em auto-isolamento. E uma última notícia. 3 dias antes, 134 exigem a abolição da missa tradicional em latim. Um grupo de 134 desconhecidas, a maioria delas italianas, assinaram no dia 29 de março uma carta aberta exigindo a abolição da missa tradicional em latim. A carta deveria ter sido publicada 3 dias depois. O chefe do grupo é Andrea Grillo, um anticatólico que ensina liturgia para os monges beneditinos na abadia de Santo Anselmo, em Roma. A carta de Grillo afirma que a missa tradicional em latim está fechada em um passado histórico. O mesmo poder-se-ia dizer sobre Cristo, os evangelhos e Mozart. Ele chama inerte, cristalizada, sem vida e sem vigor a missa que, à diferença do Novus Ordo, atrai famílias jovens, pessoas jovens e vocações jovens. Segundo ele, a missa tradicional em latim imuniza os fiéis do que ele chama escola de oração do Concílio Vaticano II, ainda que essa escola de oração do concílio foi a missa tradicional em latim. Grillo diz que a reforma litúrgica falida de Paulo VI, que rompeu com o concílio, foi dada providencialmente à viagem eclesial comum. Em consequência, ele crê que uma forma ritual dual e conflitiva levará a uma divisão significativa na fé. Simultaneamente, Grillo apoia um rito amazônico, mas parece ignorar que há, atualmente, 17 ritos diferentes na Igreja Latina, unicamente, da qual ele quer somente destruir a missa tradicional em latim. É simbólico que ele publicasse a carta precisamente quando está suspensa a missa do Novus Ordo em todo o mundo, enquanto que a missa tradicional em latim continua celebrando-se em todo o planeta.